Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre o livro Areia Movediça, da Melanie Pearson, da editora Intrínseca. Bom, esse livro é bem conhecido por conta da série da Netflix que tem o Areia Movediça. E aí ele vai contar a história de Marra. No livro, se nós formos levar para o inglês, o nome dela é Marra. Mas se você for ler no português, é Maja. E aí na série colocaram Maia. Então eu vou falar Maia para ficar um pouquinho mais simples. E aí o livro já vai começar na cena do crime. Maja é resgatada de uma sala de aula, onde teve um tiroteio na escola que ela estuda. E aí no primeiro capítulo você vai ver que ela já foi retirada desse ambiente e ela foi isolada pela polícia porque ela vai ser uma das mentes por detrás deste atentado na escola. A Maja vem de uma família rica e aí o livro vai começar a descortinar o que levou essa ação, o porquê que tudo isso aconteceu. E aí é quando vão começar a surgir os temas desse livro, e é sobre os temas desse livro que eu quero falar. Então se você não leu o livro ou não viu a série e pretende ver, eu já quero te alertar que aqui vai ter vários spoilers. Eu vou falar muito mais profundamente sobre as questões que nós vamos ter aqui no livro e também na série. Porque o livro não vai só falar dessa investigação que vai acontecer, que também é muito legal e surpreendente, mas existe algo muito mais profundo aqui que a autora resolveu falar. E é preciso ter muito cuidado também sobre como falar sobre esse livro, sobre as questões que ele traz. Os problemas de Maia vão começar a acontecer quando ela conhece o Sebastian. Na verdade, ela já conhece o Sebastian há muito tempo, mas os problemas dela vão realmente acontecer quando ela firmar um relacionamento com o Sebastian. E aí você vai ver que Maia fica ali meio que distante. Ela vive muito à margem daquilo que ela é realmente. Ela não se mostra ao mundo. E aí quando ela tem a possibilidade de ficar com o Sebastian, que é um dos meninos mais populares da escola e também um dos mais ricos, Maia vai mudar da água pro vinho durante a história. Então todos os comportamentos que ela não tinha ou que ela não faria, pela influência de Sebastian, ela vai acabar fazendo muitas coisas. E aqui é um ponto do livro que vai começar a falar sobre este envolvimento com drogas que Sebastian tem através de um amigo da escola. Ele é meio que um distribuidor de drogas ali na sala de aula e naquela região, ele é bem conhecido. E aí Sebastian vai apresentar para Maia esse mundo, o mundo das drogas, não só o mundo das drogas, né? É para começar. E o livro vai falar sobre a questão das drogas, né, inserida nesse meio escolar, nesse meio acadêmico. Eu não falei, mas a turma da Maia está no último ano do ensino médio. Então vai falar muito sobre essa juventude, dessa transição, dessa vida adulta também. Tanto é que quando Maja vai ser presa e indiciada, ela acabou de completar 18 anos. Então é sobre essa faixa etária que o livro vai relatar um pouquinho também. Bom, aí se já não bastasse o envolvimento com as drogas, Maia também vai ter um pequeno problema, que ela é muito distante dos pais. Os pais não falam com ela sobre o assunto. Os pais até veem um certo comportamento diferente na filha, mas eles não vão atrás, eles não correm atrás para perguntar o que está acontecendo ou investigar a fundo. Para eles é meio que uma fase, tipo, isso vai passar e eles vão protelando isso até que as coisas piorem. Junto com o mundo das drogas, Maia também vai conhecer o mundo do alcoolismo. Então essa combinação entre os jovens, você vai ver que não é um bom caminho, tanto para Maia como para o Sebastian e para a galera que tá ali em volta da sala de aula também, porque o Sebastian também é muito querido pela sala de aula dele, por conta que ele providencia essas coisas. Como ele é muito rico, ele garante para esse pessoal bebidas, festas, drogas à vontade. E aí você começa a ver que isso pro Sebastian é meio que uma fuga. Ele está tentando fugir da realidade dele. E qual é a realidade dele? Ele é abandonado pelo pai. A mãe dele sumiu e ele não sabe o que aconteceu com ela. E o pai também não fala o que foi que aconteceu. Só que esse abandono nele vai ter consequências muito mais profundas. Então ele vai substituir esses afetos pelo álcool e pelas drogas. Ele é rejeitado pelo pai. Uma porque ele é muito parecido com a mãe. E aí você vai ver que o pai não gosta da mãe devido ao relacionamento deles que acabou, enfim. O livro também não fala muito sobre esse relacionamento. E também por conta do seu irmão mais velho ser bem mais inteligente do que ele. Não é bem inteligente a palavra, mas na verdade ele se saiu muito bem na vida, vamos dizer assim. O irmão já foi estudar fora do país, ele tem uma outra condição de vida, ele não depende muito do pai. Então por Sebastian não ter esse interesse como o do irmão, ele também vai ser meio que excluído pelo pai. Só que esse comportamento não é um comportamento velado, é um comportamento bem escrachado. O pai realmente prefere falar isso pro Sebastian de forma dura e de forma muito triste. Então isso vai causar no Sebastian essa rejeição, e por conta dessa rejeição ele vai usar esses métodos que eu falei como fuga. O que vai acabar piorando é que Sebastian vai acabar desenvolvendo uma depressão. E nessa depressão, a Maia vai ficar ali sem saber o que fazer. Por quê? Existe um momento que ela se dá conta
que ela não vai conseguir salvar o Sebastian disso sozinha. Mas mesmo assim ela quer ser a salvadora do Sebastian, mesmo que Sebastian a trate muito mal. Aí você vai ver que ela tá presa num relacionamento totalmente abusivo, porque ela se sente uma salvadora, porque todo mundo vai meio que rejeitar o Sebastian por causa desses problemas que ele tem, porque ele vai se demonstrar um menino muito mais arredio por conta dessas coisas, e sem contar também que antes das coisas piorarem a esse nível, você vai ver que o Sebastian, ele tem o mundo dele. Como ele é rico, ele menospreza as pessoas mais pobres. Você vai ver isso durante o livro. Ele tem muito preconceito com os imigrantes. Você vai ver isso com um personagem que tem aqui no livro. Esse é um outro ponto também que o livro vai falar sobre esse preconceito contra os imigrantes. Que Sebastian abraça essa causa de ser contra os imigrantes também. Isso só vai gerando cada vez mais o distanciamento das pessoas com o Sebastian. Então a Maja vai ficar presa nisso porque ela se sente a salvadora dele e ela quer salvar ele. Só que você vai ver durante a história que esse é um caminho sem volta. Já que ela não tem o apoio de ninguém para poder conversar sobre esse assunto e como também salvar o Sebastian, ela vai ficar presa a essa história. E por isso que o livro se chama Areia Movediça. Quanto mais ela tenta se mexer, quanto mais ela tenta fazer alguma coisa, ela vai afundando, ela vai afundando, ela vai afundando, até ela se sufocar. A história também é assim, ela vai ficando cada vez mais densa, mais densa, mais densa, mais densa, até que o caos acontece. O caos é esse atentado que vai acontecer nessa escola, liderado por Sebastian. Sebastian vai tramar esse plano, esse atentado na escola, que vai acabar com a vida de muitas pessoas. E você vê durante o livro que ele tem um intuito com isso. Por quê? Ele já tentou se suicidar. O livro também vai falar sobre essa questão da depressão e o suicídio. Então você vai ver que como a vida de Sebastian está um caos e para ele tanto fez, tanto faz, é só mais uma coisa ruim para a lista dele. Bom, e essa história múltipla de várias coisas acontecendo aqui, vários temas sendo abordados, vale muito a discussão, principalmente em questão da depressão e do suicídio também. Quando a pessoa precisa de ajuda e as pessoas não estão nem aí, aquelas que estão em volta, sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, sabe que tem alguma coisa muito ruim por detrás, mas elas preferem se omitir e achar que não é da conta delas até que alguma coisa muito ruim aconteça. E aí o surpreendente dessa história, e também muito triste também, é as compatibilidades que tem com o caso que aconteceu aqui em São Paulo, lá na escola de Suzano, onde o arquiteto desse mal também tem alguns traços parecidos com o que Sebastian tinha. Principalmente essa questão do abandono, da rejeição, e aí a pessoa vai e desconta em todo mundo à sua volta. Isso é muito triste de ver quão parecida a história é. Lógico que isso não justifica os atos dela, longe de mim falar isso, claro, mas você vai ver que tem um histórico por trás, e esse histórico poderia ser mudado. É isso que eu quero dizer. E aí, falando um pouquinho sobre a série vai ser muito fiel ao livro. Só existe alguns pontos que eu não gostei. E um deles, que é quando o Samir, que é esse estrangeiro que eu falei, que o Sebastian vai ter um certo preconceito, o que acontece é que vai rolar meio que um triângulo amoroso, porque quando Maja quer terminar com Sebastian, Samir vai se aproximar dela com o intuito de namorar ela. Então você vai ver que ela vai ficar muito mais confusa. O que acontece é que no livro, o Samir que tomou toda a iniciativa, e aí a Maia vai meio que atrás. No livro não. Ops, na série? Não, é o contrário. Parece que é a Maia que vai atrás dele, que faz tudo. Essa parte na série eu achei muito vaga e não foi o que aconteceu. Uma outra coisa que eu não gostei na série é que a série entrega tudo assim, de uma vez. Você já sabe o que foi que aconteceu na cena do crime, você já sabe o que está acontecendo por trás. Não existe muito esse mistério que o livro te traz. O livro é melhor no ponto de esconder algumas coisas e de vez em quando ele vai te dando algumas dicas do que aconteceu na sala de aula e no crime e como que está o julgamento dela. Então o livro é muito melhor por conta disso. Bom, eu deixo com vocês Areia Movediça, de Mellin Persson. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou do livro ou da série. Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais.